Olá, como é bom estarmos juntos de novo e vamos continuar nosso estudo maravilhoso sobre a carta que mudou o mundo. Hoje é a nossa 28ª mensagem e hoje nós vamos estar entrando no capítulo 7. Reparem, irmãos, como é que pode 28 mensagens de quase 40 minutos cada um em média, e nós chegamos a quase a metade da epístola. Isso mostra como essa epístola é muito rica, né? É uma epístola que foi escrita num momento de uma certa tranquilidade que o apóstolo Paulo estava vivendo na cidade de Corinto, estava esperando o inverno passar para ele navegar de volta para Jerusalém, e nessa calma, nesse período, ele senta e o Espírito Santo usa ele profundamente para escrever esse tratado teológico onde está toda a doutrina cristã. E é fundamental que a gente conheça isso, irmãos. É fundamental para a nossa vida. É fundamental para o nosso viver. A doutrina fortalece a nossa fé, né? Então, é um estudo que só traz bem para nós. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7, que é um capítulo fantástico. O capítulo 6 foi um tratado sobre nós sermos libertos do poder escravizador do pecado. Um tratado que não existe em nenhum lugar da Bíblia, somente ali. Agora, no capítulo 7, nós vamos tratar sobre a libertação da lei. Olha que coisa, irmãos. E quem está escrevendo é um homem que conhecia profundamente a lei de Moisés, né? A lei que Moisés recebeu no deserto do próprio Deus. A lei que os judeus seguem até hoje. E ela teve um papel importante na preparação do nosso coração para receber Jesus Cristo, né? E só que ela agora, a influência dela sobre as nossas vidas, ela tem que ser interrompida, porque nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e é isso que vai ser explicado ao longo desse capítulo número 7. E hoje eu vou usar somente um versículo, irmão, somente um versículo, para falar sobre isso. Eu convido você a abrir o capítulo 7, né, o verso 1, que fala assim: acaso, irmãos, vocês não sabem, pois eu estou falando com pessoas que conhecem a lei, que a lei só tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Vamos trabalhar isso, irmão. Não só hoje, mas nos próximos encontros nós vamos estar detalhando o significado que está aqui nesse verso 1. A libertação da lei, que é o capítulo, que é a mensagem desse vídeo, de número 175, 28ª mensagem sobre a Epístola aos Romanos. Irmãos, Romanos, ele está dizendo para nós, se a gente não for liberto, emancipado da lei, nós não conseguiremos estar libertos do pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque a lei, ela, apesar de ser santa, pura, ela mostra que dentro de nós existe um poder que nos incapacita de cumprir a lei, que é o poder do pecado. Essa lei não são apenas não se trata dos 10 mandamentos que Deus deu no deserto, ela se trata de vários complementos de regras que Deus estabeleceu para o povo judeu. Ali você pode encontrar no livro de Levítico, principalmente, no livro de Números, e que ao longo dos séculos ela foi crescendo, né? Principalmente a tradição oral foi acrescentando mandamentos nessa lei. E existem hoje, para um cumprimento dela, extraído dos livros de Números e do livro de Levítico, do livro de Deuteronômio, pelo menos 613 regras que o judeu ortodoxo segue até os dias de hoje. E 613 corresponde ao número de nós que existe no talit, aquela veste judaica, né? A prática da lei, na mente do judeu,
torna ele uma pessoa mais santa, né? E isso foi muito exacerbado, essa prática, esse conjunto de regras, principalmente depois do exílio da Babilônia, porque o exílio da Babilônia foi exatamente, aconteceu um sofrimento muito grande, porque o povo desobedeceu à lei de Deus. Então, o povo lá na Babilônia, eles fundam as sinagogas e vai surgir um partido político-religioso, que é o partido dos fariseus. A palavra fariseu significa aqueles que foram separados, que vão estudar profundamente a lei e vão exigir o seu cumprimento na vida de qualquer judeu. Os judeus ortodoxos obedecem até hoje a esse conjunto de regras. E diziam que as outras pessoas, os gentios, que eles chamavam de goíns, né? Que significa eu e você, que não pertencemos ao povo judeu, nós não tínhamos a lei de Deus. Então é como se a gente não tivesse alma. Então Paulo está dizendo aqui nesse verso 1 que a lei só tem efeito sobre uma pessoa enquanto ela está viva. É uma coisa óbvia, né? O Brasil tem uma Constituição, tem um conjunto de leis, certo? Que eu, como cidadão brasileiro, devo obedecer. Mas se eu morrer, eu estou isento de cumprir a lei, porque eu morri, né? Não estou mais vivendo aqui nesse país. Então Paulo está dizendo para nós, e ele vai desenvolver ao longo desse capítulo 7, que a lei perdeu o efeito porque nós morremos. Perdeu o efeito. Ele vai trabalhar essa analogia. Assim como no capítulo 6 nós fomos libertos de um senhor de escravos cruel, que é o poder do pecado, em Romanos 7 ele vai dizer que nós fomos libertos para fazer um novo casamento. Nós vamos trabalhar isso na próximo encontro. Mas por que a gente tem que se libertar da lei? E olha que está escrevendo isso aqui, era um homem que seguia a lei no mínimo detalhe, que era o apóstolo Paulo, antes da sua conversão. Se a lei é de Deus, se a lei proíbe o pecado, se a lei prescreve uma justiça, por que não? O próprio Jesus tinha dito que passariam céus e terra, mas não cairia um tio da lei, que ele veio para cumprir a própria lei, né? Os judeus, eles criam e creem até o dia de hoje que a lei é uma proteção contra o pecado. Tanto é que você lê os Salmos, eles têm várias passagens exaltando a lei do Senhor. Ela é perfeita, ela revigora a alma. E de repente chega esse fariseu dos fariseus, chamado apóstolo Paulo, e começa a falar que a gente precisa ser liberto da lei. Isso chocou os judeus da sua época. Eles passaram a digladiar contra Paulo por causa disso. Como é que você ousa falar da lei? Se ela é luz para os nossos caminhos, se ela é lâmpada para os nossos caminhos, se ela é mais doce que o mel, né? O Salmo 119 fala sobre isso, santa, perfeita, você que foi o fariseu dos fariseus, você sabe disso. O que você se tornou? Você se tornou um renegado. É isso que os judeus pensavam de Paulo. Inclusive os judeus que se convertiam, os fariseus que se convertiam, eles queriam que todo cristão obedecesse à lei de Moisés, inclusive com a circuncisão. E Paulo vai bater de frente com esse povo. Esses fariseus que se converteram vão formar um núcleo chamado judaizantes, que vão fazer quase que uma contramissão. Onde Paulo ia, eles iam logo em seguida dizendo para o povo: não, esse Paulo é muito liberal, esse Paulo não está implantando a lei de Moisés, não é necessário obedecer a lei de Moisés. E isso foi o motivo do primeiro concílio da igreja, que está em Atos 15, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, ele está abordando isso de uma maneira muito diferente. Paulo, lá no verso 12, nós vamos ver depois, ele diz, baseia na sua própria experiência. Na lei, realmente, a lei é perfeita. A lei não tem falta alguma. É boa e perfeita. Então, o que está errado? Por que a gente não pode segui-lo?
Porque Paulo está dizendo, existe dentro do ser humano um quadro moral de conflito interior que clama por libertação. Aí se você não conhecesse o apóstolo Paulo, não soubesse que ele escreveu essas epístolas fantásticas, que grande parte do Novo Testamento, um homem que foi chamado pelo próprio Cristo, teve uma experiência com o próprio Cristo, que subiu ao terceiro céu, o homem que colocou no papel toda a teologia cristã, você podia até achar alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Será que o apóstolo Paulo realmente se converteu? Será que ele não está falando uma apostasia? Porque é algo surpreendente. E isso é um alerta para nós. Não é sábio, irmãos, a gente avaliar uma passagem da Escritura baseada na nossa pré-agenda mental pré-estabelecida, baseado naquilo que a gente acha certo, errado, e querer dar resposta às Escrituras Sagradas, ao invés de escutar o que as Escrituras Sagradas estão nos dizendo. Por quê? Porque em Romanos 7, ele está fazendo uma assertiva muito forte. Ele está dizendo que nós precisamos ser livres da lei. Ele vai mencionar isso 35 vezes nesse capítulo 7 de Romanos. Então, qual é o lugar da lei? Qual foi o papel da lei no discipulado de um cristão? Agora que Jesus veio, inaugurou um novo tempo. Qual é? No prisma da religião judaica, né? Eu entendia, e até hoje os judeus entendem isso, se você se submete a um conjunto de leis e regras, você está alcançando um mérito diante de Deus. E Paulo fala, não, mérito nenhum. Isso é uma justiça própria, isso é um esforço próprio. E a graça não depende de esforço humano. Tanto é que no capítulo 15 de Atos, quando tem o primeiro concílio, Paulo e Barnabé trazem essa questão tão importante para ser discutida pela igreja, que era o seguinte, eles estavam evangelizando os gentios e vinham judeus, principalmente judeus que eram lá de Jerusalém, estavam vindo atrás dizendo que Paulo estava muito liberal, que Paulo dizia que não precisava seguir a lei de Moisés, que precisava seguir a lei de Moisés. Esse assunto vai criar uma tensão tão grande que os apóstolos vão se reunir sob a chefia de Tiago, o meio-irmão de Jesus, e vão definir aquilo que Pedro está falando. Pedro fala, nem os nossos pais conseguiram cumprir a lei. Por que nós vamos exigir isso dos gentios? Por que nós vamos querer suportar isso? Você permite? Eu vou até ler uma passagem aqui de Atos 15, dessa discussão que houve, do verso 6 ao verso 11. Rapidinho aqui, vou ler para você. Diz assim, olha a questão principal. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles e falou, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora nós estamos querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem os nossos antepassados conseguiram suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também foram salvos. Então Pedro não está citando a lei escrita dos mandamentos, né? Ele está falando de toda essa ampliação oral da Torá, transmitida por gerações, o Talmud babilônico, o Mishnah, que tem essas 613 regras. Escribas diziam que o próprio Moisés recebeu de Deus e a recebera no Sinai.
Josué, no livro de Josué vai falar isso. Nós vamos ver no Antigo Testamento os anciãos, os profetas valorizando isso, os grandes homens da sinagoga. Na época de Jesus havia duas escolas de rabinos, de Hilel e Shammai, ambas queriam levar a sério o papel da lei, tá? Dos apóstolos. E Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, ele vai criticar esses mestres da lei e fariseus porque vocês pegaram os mandamentos de Deus, por exemplo, honrar pai e mãe, e colocaram regras humanas, mandamentos humanos, uma outra forma de justiça própria. Vocês estão confiando nas tradições, e isso não tem nada a ver com aquilo que Deus quer de nós, que é justiça e misericórdia. Eles até valorizavam a riqueza. Eles achavam, os fariseus, que as pessoas se tornavam ricas porque foram abençoadas. E Jesus chega e fala totalmente diferente. Basta você ver o diálogo dele com o jovem rico. O jovem rico, eu sigo todos os mandamentos do Senhor. O que está faltando? Jesus fala, olha, meu filho, o que está faltando é que teu coração está nas riquezas, nos bens. Você vai ter que se desprender disso e me seguir. E ele não conseguiu. E Jesus fala uma palavra duríssima, né? É mais fácil entrar um camelo entrar no buraco de uma agulha, que entrar um rico no reino de Deus. Em Lucas 18, Jesus fala do aquele homem do agronegócio, etc. Quando Jesus está falando isso, os fariseus, que eram os guardiães da lei, eles zombavam de Jesus. Porque eles entendiam que se você seguisse as regras, você seria abençoado financeiramente por Deus. E isso está até os dias de hoje, irmãos. É a teologia de muitas igrejas pentecostais, que é a teologia da prosperidade, que é resgatar essa doutrina de riqueza e bênção de Deus. E esquecem muitas vezes que o próprio Cristo, na parábola do rico e do Lázaro, daquele agricultor do agronegócio que construiu celeiros, né, para usufruir, na parábola do administrador infiel, ele sempre fala a mesma coisa. Olha, a riqueza, ela advém da capacidade que muitas vezes os filhos das trevas têm de gerenciar o dinheiro, que é maior do que os filhos da luz. Então, reparem, Paulo, 20 anos se passou desse encontro de Jesus com esse jovem rico. Paulo olha para trás, vê o que aconteceu na vida dele, vê que ele era um fariseu dos fariseus. Em Filipenses capítulo 3, ele vai detalhar isso. Olha, eu era irrepreensível no cumprimento da lei. Eu era extremamente zeloso com as coisas de Deus. Eu cheguei ao ponto até de perseguir a igreja, de dar meu voto para matar os cristãos. Eu fazia isso como se estivesse prestando um culto a Deus. E quando eu tenho um encontro com Cristo, quando eu vou aprendendo de Cristo, eu vi que tudo isso foi inútil. Inútil. Um esterco perto do conhecimento de Cristo. O encontro de Paulo com Cristo trouxe uma nova vida, um novo poder, uma nova alegria, uma nova paz. E é isso que deve acontecer na vida de qualquer cristão, irmãos. Não é um conjunto de regras que vai nos fazer aceitáveis diante de Deus. Paulo tem reverência pela lei. Paulo respeita a lei, mas ele alerta que não pode ser a lei que vai levar à salvação. Ele fala isso em Gálatas capítulo 3 de uma maneira incisiva, porque ele diz em Gálatas 3 que a lei traz a consciência do pecado. Em Romanos 7 ele vai falar isso também. Eu até quero obedecer a lei, mas não consigo, irmãos. O ser humano não consegue, porque tem esse poder dentro de si. Em Romanos 3, ele diz que a lei condena o pecador e o coloca debaixo da ira de Deus. Em Romanos 4, ele falou que ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Em Romanos 5, ele fala que a lei revela o pecado e não traz salvação, porque ela produz ira, porque a gente não consegue obedecer os mandamentos de Deus, e não traz graça. Quando Paulo prega isso, foi um choque para os judeus.
Romanos, então, está dizendo que nós fomos libertos da lei, não para o nosso próprio esforço, que aguardemos, mas pelo poder do Espírito Santo. As pessoas, infelizmente, muitas vezes se dizem cristãos, mas são tão legalistas, se colocam debaixo de tantas leis e regras, ou então ao contrário, são antinomistas, né? Tem uma vida moral totalmente dissoluta e diz que vale tudo porque agora está debaixo da graça. Mas o cristão verdadeiro, ele põe tudo isso em equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. Fomos libertos da lei. Para quê? Para que a gente cumprisse a lei. Olha que coisa incrível. Eu não tenho condição de cumprir a lei, mas Cristo agora em mim vai me dar as condições para que isso seja algo que não vai trazer peso nenhum. Gálatas diz que a lei foi uma espécie de tutor que nos pegou pela mão e nos levou até Cristo. Então, nesse verso 1, ele está dizendo: só existe uma maneira de a gente ser liberto da lei. É morrendo. Morrendo. E a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. No batismo, essa representação dramática de uma pessoa que entrega a vida a Jesus e morre com Cristo, e ao sair das águas ressuscita com Cristo para uma nova vida. E nesse movimento ele se liberta da lei, pois agora eu pertenço a Jesus. É Ele que vai fazer que as exigências da lei na minha vida sejam cumpridas, porque eu sozinho não consigo. Colossenses 2 fala que as ordenanças que nos eram prejudiciais foram removidas e cravadas na cruz do Calvário. Então, os padrões de Cristo são muito mais rigorosos, irmãos. Ele fala lá, não adulterarás. Mas se você olhou com um olhar impuro para uma mulher, já cometeu adultério. Não matarás, a lei fala, né? Mas Jesus mesmo fala, se você tem um ódio contra alguém, você já assassinou essa pessoa. Olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, fala, se te baterem numa face, oferece outra. Então você vê que as ordenanças do Cristo são muito mais severas do que a lei. Os padrões dele são muito mais rigorosos do que a lei. Basta ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai ver isso. Mas a presença do Espírito Santo em mim me leva a cumprir a lei. Escreverei a minha lei em seus corações. Então, reparem, nós morremos com Cristo, é uma realidade espiritual, e eu me libertei da lei, pois agora eu pertenço ao próprio Cristo. Os padrões dele são muito mais rigorosos, mas a presença do Espírito Santo em mim me capacita a obedecer à lei de Deus. E isso era a promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento. Basta você ler dos profetas, Isaías, Jeremias, Deus falando, escreverei a minha lei nos seus corações. Nos seus corações, com a presença do meu Espírito, eu farei que a minha lei seja cumprida. Por isso que aquele primeiro milagre de Jesus é muito simbólico, irmãos. Aquele milagre numa festa de casamento, quando ele multiplica, transforma a água em vinho, ele está mostrando a alegria de Deus, a celebração de Deus. É um novo tempo, um tempo que não se constitui de regras, um tempo de, como é que eu posso dizer, por que Jesus não fez curas? Por que Jesus não ressuscitou no seu primeiro milagre? A sua própria mãe falou, façam tudo o que ele mandar, encher as talhas de água. Os legalistas muitas vezes não concordam com esse milagre de Jesus. Pessoas, igrejas que se dizem cristãs não concordam com esse milagre. Acham que Jesus fez suco de uva, não vinho. Por quê? Por que isso, irmãos? Por que esse tipo de regras? Irmãos, a nossa vida, sem a influência do Espírito Santo, se o Espírito Santo não nos ajudar, ela tende a ser uma vida de destruição. Destruição dos relacionamentos, destruição
do nosso futuro. Mas com a presença do Espírito Santo em nós, certo? Ele vai mostrando para nós que existe uma incompetência minha em querer obedecer, agradar a Deus. Então eu preciso morrer com Jesus. Quando eu morri com Cristo, agora é o Espírito Santo que está trabalhando em mim. Eu não sou mais incompetente para cumprir os seus 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus. Então, é muito simbólico, voltando a esse primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. A transformação da água em vinho mostra uma transformação que aconteceu no nosso interior. E não é o fato de ter vinho numa festa que eu vou ser escravo do vinho. Não é o fato que Jesus conversava com as prostitutas que ele era escravo da prostituição. Não era o fato que ele conversava com os publicanos que eram corruptos que Jesus se tornou corrupto. Não. A santidade do Espírito Santo nele coloca ele acima de qualquer pecado. E nesse mundo pecaminoso, onde a gente convive com tantas coisas pecaminosas, o Espírito Santo em nós vai nos dar o poder para ficar acima disso. Não preciso de um conjunto de regras. Não preciso de um conjunto de leis de não pode, não faça. Porque o próprio Deus atuando em mim e atuando em você, e essa é a grande promessa do Evangelho, vai mostrar para nós como vivermos uma vida de santidade, sem esforço. Sem esforço. Por isso que nós precisamos ser libertos da lei. E nós vamos desenvolver isso no nosso próximo encontro, quando nós vamos explicar uma analogia brilhante que o apóstolo Paulo faz, comparando o casamento, né? A questão do casamento. Nós agora temos um novo marido, e vai ser explicado com muitos detalhes para você, para abençoar a sua vida como está abençoando a minha. Fomos libertos da lei, irmãos. Agora nós vivemos pela graça, e a graça de Deus é que faz viver nesse mundo pecaminoso em santidade. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.